posição, às vezes convergente, às vezes divergente, mas sempre um diálogo muito respeitoso, ministro, queria aqui reconhecer e agradecer publicamente até chegarmos a esse momento. A exemplo de divergência, tal como a professora Maria Helena citou, junto com a BAV e outros, a gente defendeu insistentemente um SAEB que fosse amostral, para que o resultado saísse mais rápido do que saiu, mas enfim, isso não foi possível pelas razões que vocês sabem muito bem, já comunicaram publicamente, mas é um exemplo de que mesmo na divergência a gente buscou convergir, caminhar juntos, estamos aqui numa mesma mesa, o que simbolicamente e em termos práticos também é muito significativo. Quero fazer em terceiro lugar menção a notas técnicas de instituições bastante conhecidas, renomadas, que atuam em parceria com as redes estaduais de educação e também com os municípios, já divulgaram no dia de ontem, no dia de hoje, a exemplo do Instituto Unibanco, do Todos pela Educação, uma instituição que é da mídia, não é propriamente de apoio às redes de ensino, como a GEDUCA. Então eu faço referência a esses documentos, que são os que eu até o momento tomei conhecimento, porque ali nós temos de forma muito sintética e didática a explicação de várias das posições com as quais o Consed compartilha, se não todas aquelas posições. E para finalizar, eu queria destacar alguns pontos de atenção. Não cabe a mim aqui, não seria elegante, não seria apropriado, e eu não seria talvez a pessoa mais autorizada a fazer comentários exaustivos, inclusive pelo tempo, mas acredito que a gente precisa destacar alguns pontos de atenção, para que todos aqui que estão nesse local e assistindo a esse evento façam a sua reflexão, sobretudo quando tiverem os dados detalhados, porque vale dizer, algumas dessas informações podem ser diferentes do que foram apresentadas, haja vista que o que vimos aqui foi um recorte. Estados como Espírito Santo, Paraíba, Ceará, tem no ensino médio, eu estou falando basicamente aqui do ensino médio, um número bastante expressivo de escolas com ensino médio integrado ao ensino técnico, e isso não apareceu aqui, né? Não é uma crítica, é só um sublinhar dessa informação, o que pode trazer informações um pouco diferentes do que foram apresentadas aqui. Apesar de tudo que a gente viu e já ouviu, aproveito para ratificar a nota da Undime, que expressa também nossas posições, nós tivemos 12 estados brasileiros que melhoraram a sua pontuação, a sua aprendizagem em língua portuguesa. E tivemos 19 estados brasileiros que melhoraram a aprendizagem em matemática. Importante a gente olhar esse número, porque nós estamos falando que ao longo de anos nós tivemos um desafio histórico de melhoria da aprendizagem e não conseguimos vencer. E esses dados estão mostrando que nós, de forma surpreendente, conseguimos, ao que tudo indica, encontrar um caminho justamente na pandemia. Num momento não previsto, para o qual nós não nos planejamos e cujas políticas implementadas sequer foram imediatas, porque entre o fechamento das escolas e a implementação de políticas efetivas gastou-se tempo, né? E em alguns lugares um tempo muito maior do que outros. Estou trazendo esse dado porque eles são totalmente verdadeiros, né? O dado que aparece aqui é verdadeiro. Existe um aluno que foi a uma sala de aula, encontrou uma prova, fez a prova e o resultado é esse. O censo é verdadeiro, ele captou aquilo que, segundo os parâmetros legais em cada unidade da federação, também eram os parâmetros praticados. Então, os dados são verdadeiros. Os pontos de atenção que eu estou levantando são para a sua confiabilidade, para explicar a realidade. Porque estes dados apontam uma melhoria de pontos na aprendizagem, como nunca visto na história recente desse país, justamente no contexto de pandemia. Então isso deve ensejar em nós uma reflexão a esse respeito, porque nós podemos chegar a conclusões equivocadas, perigosas até, de que a escola fechada, ela tinha um poder de melhorar a aprendizagem muito maior do que a escola aberta. Porque nós melhoramos a nossa aprendizagem quando fechamos as escolas, o que é irracional para todo mundo que acompanha a educação. Outra conclusão que seria irracional é o fluxo. Os estados que abriram as escolas mais cedo, em 2020, Mato Grosso do Sul, Amazonas, São Paulo, Espírito Santo, Pernambuco, tiveram queda no ranking de fluxo. Ou seja, eles pioraram o fluxo ao abrir as suas escolas mais cedo. E quem abriu as escolas depois melhorou o fluxo.
O que é uma conclusão absolutamente irracional, porque disso a gente desdobra que teria sido melhor ficar com a escola fechada por mais tempo, porque isso melhoraria o indicador de rendimento. Eu estou trazendo esses pontos de atenção porque eles só corroboram aquilo que todos nessa mesa falaram. Ou seja, a gente precisa olhar para esses dados com extrema atenção. Extrema atenção. Para finalizar, a avaliação educacional ela se presta a produzir evidências, para que a gente possa fazer políticas públicas baseadas em evidências. É disso que a gente está falando aqui. Quando nós temos vieses de qualquer natureza e por qualquer razão, o resultado, embora verdadeiro, fica comprometido. E a evidência, que serve como uma bússola, torna-se uma espécie de bússola quebrada. E isso é perigoso, porque se as decisões dos futuros gestores serão tomadas com base nestas evidências que têm vieses, a gente corre um sério risco de tomar decisões equivocadas. De olhar para uma agenda quando a agenda é outra. De mirar um cenário quando o cenário não é aquele. Então eu queria, ao mesmo tempo que cumprimento a todos vocês e parabenizo o esforço do INEP, do Ministério, das redes estaduais, das redes municipais e de tantos outros que, de forma indireta, contribuíram para que a gente pudesse estar aqui com esses resultados, e ter esses resultados exigiu um grande esforço logístico, técnico, financeiro, enfim, isso já foi dito e repassado aqui por mais de uma pessoa que me antecedeu. Eu quero só fazer coro a isso para parabenizar a todos vocês, a todos nós, né, secretários de Educação, Estado da Educação, que participamos, que colaboramos direto e indiretamente para que esse momento fosse possível, mas eu não poderia, ao mesmo tempo em que cumprimento e parabenizo a todos vocês, fazer esses registros, porque isso aqui é retrovisor, nós estamos olhando para o passado, mas como evidência produzida para a tomada de decisão, ela aponta para o futuro, e esse futuro, para o qual a gente está olhando, precisa ser visto com muita clareza. Quando a gente olha dados que têm vieses e olha para esses dados de forma descontextualizada, a gente corre um sério risco de implementar políticas apontando para um lado quando o desafio, na verdade, está para outro. Muito obrigado.